pessoal, eu sou o Raimundinho, professor de Física, né? Venha fazer parte dessa nova história. Pessoal, não deixe de visitar o nosso site www.ulb.org.br. Gente, o assunto hoje é eletrostática, mas precisamente falar de eletricidade. A preocupação com os fenômenos elétricos não é de agora, vem de muito e muito tempo atrás, até mesmo antes de Cristo. Ora, professor, mas eu ouvi falar que na fazenda do avô do meu pai não havia energia elétrica. Tudo bem, mas as preocupações com os fenômenos elétricos vêm antes de Cristo. Então, pessoal, veja bem, só que nada se sabia da estrutura da matéria. Não se sabia da estrutura do átomo de sólido metálico, que era constituído aí de um núcleo, certo? Onde lá existiam dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons. Hoje sabemos que são muito mais que isso, né? E em volta, uma eletrosfera, onde giram livremente os elétrons. É lógico que livremente entre aspas. É lógico, é claro que existe uma interação entre o elétron e o núcleo atômico, dito positivo, já que os nêutrons não manifestam propriedades elétricas, não enquanto no núcleo. Bom, pessoal, mas especificamente hoje, dentro da eletricidade, que é o estudo da carga elétrica, nós vamos falar da eletrostática. E, se falando em eletrostática, nós vamos imaginar dos efeitos provocados pela carga elétrica quando essa está em repouso. Porque quando ela está em movimento, nós vamos tratar dela lá na eletrodinâmica. Veja bem, pessoal, falando de uma partícula, nós temos o próton, que é uma partícula positiva, né? Então, prótons, que são partículas chamadas positivos, isso é pura convenção, tá? Isso é uma convenção. Temos o elétron, né? Aqui os elétrons, que manifestam propriedades elétricas negativas, também é uma pura convenção. Na verdade, houve várias experiências para determinar a quantidade de eletricidade existente no próton e a quantidade de eletricidade existente no elétron, já que o nêutron não manifesta propriedades elétricas, né? Pessoal, mas foi uma simples experiência de um camarada chamado Millikan que determinou o valor da carga elétrica existente no próton ou no elétron. É bom lembrar que, embora são eletricidades diferentes, a quantidade é a mesma. Então, a quantidade, posso dizer que a quantidade de eletricidade existente no próton é a mesma quantidade de eletricidade existente no elétron, que nós chamamos de carga elétrica elementar. Carga elétrica elementar, que teoricamente, veja bem, teoricamente, certo, seria a menor carga elétrica possível. Por que eu estou falando que isso é teórico, que é teoricamente? Porque hoje nós já sabemos que o núcleo atômico é composto por partículas menores ainda em termos de eletricidade do que o próton e o elétron. Mas isso é um assunto para a física moderna e não para a eletrostática. Essa carga elétrica, ela tem o valor, pessoal, de mais ou menos, mais se for do próton, menos se for do elétron. 1,602, que a gente aproxima para 1,6, vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. SC aqui quer dizer coulomb. O coulomb é a unidade de carga no Sistema Internacional de Unidades. Ora, a grandeza, a unidade é o significado físico da grandeza. Então, assim como energia medida em joules, né, assim como massa medida em quilogramas, o tempo medido em segundos, as distâncias medidas em metros, a carga elétrica é medida em coulomb. Uma homenagem que se faz a Charles Augustin de Coulomb. Então, pessoal, veja bem, essa carga aqui é a carga pertencente a uma partícula dita elementar, né? Que é a partícula próton ou a partícula elétron. Embora nós saibamos que a massa do próton é cerca de 1860 vezes maior do que a massa do elétron, a quantidade, né, de eletricidade é a mesma. Ou seja, pessoal, a carga do próton é igual à carga do elétron em módulo, lógico, porque uma é convencionalmente chamada de positiva e a outra convencionalmente chamada de negativa. Por isso nós falamos que é o módulo. Beleza, mas vamos deixar de falar da carga de uma partícula
e vamos falar da carga elétrica de um corpo eletrizado. Ora, eletrizar um corpo, pessoal, consiste em alterar o seu número de elétrons. Ora, professor, e os prótons? Não, os prótons estão lá presos no núcleo atômico. Salvo as reações nucleares, não é possível alterar esse número de prótons. Vocês já viram lá nas ligações químicas, né? As ligações covalentes, as ligações dativas, as ligações químicas, você nunca ouviu falar em doação de próton, compartilhamento de prótons, sempre em doação de elétrons, compartilhamento de elétrons. E por que isso? Porque os elétrons é que estão na eletrosfera, fora ali do núcleo atômico. Existe, logicamente, uma força de interação entre o elétron e o núcleo, por ser negativo e o outro por ser positivo, porém, em relação aos prótons, os elétrons estão livres. Então é por isso, pessoal, que é muito mais fácil, então, trabalharmos com a mudança no número de elétrons do que com a mudança do número de prótons. Então, pessoal, eletrizar um corpo, quando eu digo que um corpo, agora eu estou falando de um corpo, onde tem milhares e milhares de prótons e elétrons, o corpo, falar em corpo eletrizado, olha lá, ó. Eletrizar um corpo consiste em alterar o seu número de elétrons. Então o corpo pode estar eletrizado positivamente ou negativamente. Mas veja, corpo eletrizado positivamente. É lógico que o corpo eletrizado positivamente é aquele corpo que possui mais prótons que elétrons. Porém, eu prefiro dizer que é o número de elétrons que é menor do que o número de prótons, e não de prótons que é maior do que o de elétrons. Ah, professor, mas isso é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Mas para eu alterar, certo, o estado neutro desse corpo e torná-lo positivo, eu não acrescentei prótons. Na verdade, eu retirei elétrons desse corpo. Então, pessoal, é por isso que eu gosto mais de dizer que o corpo eletrizado positivamente tem um número de elétrons, olha lá, ó, tem um número de elétrons maior do que o número de prótons. Maior não, desculpa, né? Menor do que o número de prótons. Perdão. Então, pessoal, no corpo eletrizado positivamente, o número de elétrons, ele é menor do que o número de prótons. Você pode representá-lo dessa forma aqui, olha. Veja o que aconteceu, ó. Dessa forma, eu tenho um corpo neutro. Por que esse corpo está neutro? Porque o número de elétrons é igual ao número de prótons. Beleza. Mas para tornar esse corpo positivo, eu não acrescentei prótons. O que eu fiz? Retirei elétrons. Olha lá. Através de um processo de eletrização qualquer, eu retirei elétrons. Não que aqui não existem elétrons, existam. Lógico que eles existem aqui. Só que o número de elétrons é menor do que o número de prótons, então o corpo fica carregado positivamente. Vamos dizer que a carga desse corpo é uma carga maior que zero, carga positiva. Então esse corpo apresenta uma quantidade de eletricidade. E como que eu vou calcular essa carga elétrica do corpo? Olha, pessoal, cada próton desse que está sem o seu elétron, ele apresenta uma carga. E que carga é essa? A carga elétrica elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, se faltassem, lógico, no modelo teórico, 2 elétrons, qual seria a carga desse corpo? 2 vezes a carga de cada próton. Ou seja, 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Professor, mas e se nesse corpo estivessem faltando 10 elétrons? Qual seria a carga desse corpo? 10 vezes a carga elétrica de cada próton. Ou seja, 10 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ora, em outras palavras, a carga elétrica do corpo eletrizado pode ser dada pela expressão N vezes E, onde N é o número de elétrons que estão em excesso ou o número de elétrons que está faltando para que esse corpo estivesse o quê, pessoal? Neutro. Agora, é lógico, ele pode estar carregado positivamente ou negativamente. Então, a carga elétrica do corpo é dada pela expressão N vezes E, onde N é o número de elétrons em excesso ou o número de elétrons que estão faltando. E esse E é a carga elétrica elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos
19 coulombs. Bom, mas e o corpo para estar eletrizado negativamente? Vamos lá. Pessoal, o corpo eletrizado negativamente. Para eu eletrizar um corpo negativamente, certo? Obviamente, pessoal, eu não retirei prótons desse corpo, porque, salvo as reações nucleares, eu não posso alterar o número de prótons que está preso lá no núcleo. Então, se eu tenho um corpo neutro, tá aqui, ó, pode ser representado assim, aqui existem milhares e milhares de elétrons e prótons, só que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, por isso eu não preciso colocar a representação. Essa é uma representação teórica. Então, através de um processo de eletrização qualquer, o que eu fiz? Eu comecei a acrescentar elétrons a esse corpo. Olha lá, comecei a doar elétrons a esse corpo. Então, esse corpo ficou eletrizado negativamente, não porque perdeu prótons, mas sim porque ele ganhou elétrons. Então, eu costumo dizer que, nesse caso, estaria a mesma coisa, mas eu gosto de falar assim. Não que o número de prótons é menor do que o número de elétrons. É o número de elétrons que é maior do que o número de prótons. Veja bem, número de elétrons maior do que o número de prótons. Então veja, o corpo adquire carga elétrica de uma forma bem simples, bem singela de falar. O corpo adquire carga elétrica quando ele altera o seu número de elétrons, quando o corpo neutro altera o seu número de elétrons. Ou ele ganha elétrons ou ele perde elétrons. Se ganha o elétron, a carga dele fica negativa. Se perde o elétron, a carga dele fica positiva. Pessoal, então veja bem, existe aqui dentro da eletrostática a ideia do corpo eletrizado. E o corpo, eletrizar um corpo, consiste em alterar o seu número de elétrons. Beleza. Existem dois princípios importantes dentro da eletrostática. O primeiro princípio é o princípio da conservação da carga elétrica. Vou botar aqui, ó. Conservação da carga elétrica. Esse princípio é importante. A carga elétrica não pode ser criada, a carga elétrica não pode ser destruída. A carga elétrica apenas pode ser transferida. Mas, num sistema eletricamente isolado, certo? A soma das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois. Então, é o princípio da conservação da carga elétrica. Vamos imaginar aqui só um exemplo para você entender esse princípio da conservação da carga. Imagine que eu tenho aqui um sistema eletricamente isolado. Não permite trocas de carga com o exterior, certo? Então, veja bem, sistema isolado, não permite as trocas de carga com o meio exterior. E, de repente, eu tenho um corpo A com uma carga qualquer, QA igual a menos 6Q. Um valor qualquer. Esse Q representa aí um valor qualquer, certo? E eu tenho aqui um corpo B, certo? Que tem aí inicialmente uma carga de 2Q. Então, essa carga negativa e essa positiva. Qual é a carga total desse sistema? É a carga de A mais a carga de B. Então, a carga total desse sistema vai ser, meninos, meninas, veja, carga de A, menos 6Q. Carga de B, 2Q. Então, qual é a carga total desse sistema? Menos 4Q. Beleza, ó. Carga total do sistema, então, é menos 4Q. Não estou falando especificamente da carga de A ou da carga de B. Eu estou falando da carga do sistema. Dá uma olhada aqui. Se eu colocar essas duas esferas em contato e elas forem idênticas, certo? Porque se forem de raios diferentes, aí vai depender da capacitância de cada uma, e isso não é um assunto para agora. Vamos falar só dessas duas cargas idênticas, A e B. Elas vão trocar carga até atingir o que nós chamamos de equilíbrio eletrostático.
E o equilíbrio eletrostático não se dá quando elas atingem a mesma quantidade de carga. Não. O equilíbrio eletrostático se dá quando elas atingem o mesmo potencial elétrico. Um assunto também para a nossa próxima aula. O potencial elétrico de cada uma. Então elas vão trocar a carga. Quando eu separar as duas, olha só, cada uma vai ficar com a metade do total. Qual é o total? Menos 4Q. Qual vai ser a nova carga de A, então? Menos 2Q. Qual vai ser a nova carga de B? Menos 2Q. No final da troca de cargas, olha só, qual é a carga total, pessoal? Menos 4Q. No início, qual era a quantidade de carga, pessoal? Menos 4Q. Então a carga elétrica não pode ser criada nem destruída. A carga total do sistema tem que se manter. Agora, gente, eu estou falando de esferas idênticas. Professor, quer dizer que se a esfera, por exemplo, fosse uma esfera grandona e uma pequenininha, certo? A situação do princípio da conservação da carga não valeria? Valeria! O princípio da conservação da carga vale em qualquer situação. O problema é que, se elas fossem esferas de raios diferentes, elas iam acumular quantidade de cargas diferentes, porque a quantidade de carga ia ser de acordo com a capacitância de cada uma delas. A diferença é só essa. Aqui eu falei que a divisão era igual, porque eu estou falando de esferas idênticas. Bom, isso é um princípio, foi só para exemplificar o princípio da conservação da carga elétrica. Existe um outro princípio, conhecido como princípio da atração e repulsão das cargas elétricas, ou o princípio de Dufay, tanto faz, né, você falar de uma forma ou de outra, certo? O princípio da atração e repulsão das cargas elétricas diz que cargas elétricas de mesmo nome ou de mesmo sinal se repelem. Olha lá, ó. Cargas elétricas de mesmo nome ou de mesmo sinal se repelem. E cargas elétricas de nomes diferentes ou de sinais diferentes se atraem. Então, se eu tenho uma carga aqui que é grande, uma carga aqui que é pequena, que é grande, que é pequeno, que é grande, que é pequeno, separadas por uma distância d, olha só o que acontece. Garotos, cargas de mesmo sinal se repelem. A força de interação entre elas é uma força de repulsão. Olha lá. A força de interação entre elas é uma força de repulsão. Bom, então veja. Cargas elétricas de sinais diferentes sofrem o quê, pessoal? Atração. Atração. Então tá aqui, ó. Força F. Esse menos aqui é só para dizer que uma tem sentido oposto à outra. Cargas de mesmo sinal se repelem. Olha só. Presta bastante atenção nisso aqui. A lei que estabelece a intensidade dessa força de interação entre duas cargas elétricas chama-se Lei de Coulomb. E esse cara fez isso com uma precisão tamanha para a época, criou um aparelho chamado de balança de torção para comprovar a existência dessa força, e o resultado foi tão preciso que até assustou o mundo científico, porque não tinha recursos na época para encontrar um resultado tão preciso quanto ele encontrou. Gente, aonde que a força é maior? Sobre a carga grande ou sobre a carga pequena? Ora, vamos recorrer à terceira lei de Newton, que diz que para toda ação existe uma reação de mesma direção, mesma intensidade, porém os sentidos são opostos. Gente, a mesma força com a qual Qzinha repele Qzona, Qzona repele Qzinha. Por quê? Elas fazem juntas um par, ação e reação. Portanto, a intensidade da força é a mesma, tanto sobre a grande quanto sobre a pequena, e assim nos ensinou a terceira lei de Newton. E para determinar a intensidade dessa força, vem a lei de Coulomb, que diz que a força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separam. Mas Coulomb fez uma observação importante. Ele observou que se essas cargas estivessem no ar,
essa força tinha um valor, embora a distância seja a mesma e as cargas sejam as mesmas. Mas quando ele colocava, por exemplo, essas cargas no óleo, a mesma distância, a mesma carga, a força não era a mesma. Por quê, gente? Isso depende de uma constante de proporcionalidade que pertence ao meio. Por exemplo, no vácuo que nós aproximamos para o mesmo valor no ar, essa constante é chamada de K0. E ela tem um valor de 9 vezes 10 elevado à nona. Em unidades do sistema internacional, força medida em newtons, distância medida em metros, então é metros quadrados, porque a distância é ao quadrado, e a carga medida em coulombs. Coulomb é ao quadrado, porque carga vezes carga, né? Vai dar coulomb ao quadrado. Então, em unidades do sistema internacional, certo? Esse é o valor da constante no vácuo. Mas cuidado, eu já vi em algumas provas de vestibulares cair uma questão simples para aplicação da lei de Coulomb, onde o cara dava uma carga, dava outra e a distância. Era só aplicar a formulazinha e o cara errava. Por quê? Porque lá no final ele dizia, ó, considere que o meio onde as cargas se encontram é um óleo, onde a constante vale 7,8 vezes 10 elevado à nona em unidades do SI. Então a gente acostuma a dizer que essa constante vale 9 vezes 10 elevado à nona, mas não se esqueça, essa constante não é uma constante universal. Essa constante é uma característica do meio, então ela depende no meio onde essas cargas se encontram. Pessoal, essa é a primeira parte da eletrostática. Só para terminar, eu quero lembrar um detalhe para vocês. Por indução, o corpo neutro, ele sempre vai atrair quem? O corpo eletrizado. Olha só, porque a gente está acostumado a dizer que cargas de sinais diferentes se atraem. Mas cuidado, o corpo neutro, ele sempre atrai o corpo eletrizado. E isso acontece por indução. Ora, vamos entender um pouquinho disso aqui? Já vi várias vezes cair questão falando sobre isso. Se eu tenho aqui, pessoal, um corpo neutro, vou apagar aqui para fazer isso maior. Olha só, apagando, ó, veja. Às vezes eu esqueço que isso é uma videoaula e fico esperando o aluno copiar, né? Mas não precisa, né? Vamos lá, pessoal. Eu tenho um corpo, vamos imaginar, carregado positivamente. E aqui um corpo neutro, próximo a ele. Ora, pessoal, se o corpo é neutro, você há de convir que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Por esse corpo ser positivo, ele vai atrair para o lado de cá os elétrons, porque os prótons não vão ser arrastados, o próton está preso no núcleo, preso. Então, se eu arrasto o elétron para o lado de cá, o lado de lá fica o quê, pessoal? Positivo. O lado de lá fica positivo. Há uma polarização. Esse corpo não está eletrizado. O número de elétrons ainda é igual ao número de prótons. Esse corpo está polarizado. Porém, essa carga negativa vai atrair esse lado. Vai atrair. Professor, mas por que ele vai atrair? Porque carga de sinais opostos se atrai. Olha só, essa carga positiva vai repelir esse outro lado. Não, professor, mas por que vai repelir esse outro lado? Porque cargas de mesmo sinal se repelem. Então aqui tanto a atração quanto a repulsão. Mas olha só, a distância até as cargas negativas é menor do que a distância até as cargas positivas. Ora, se a lei de Coulomb estabelece que essa força é igual a K vezes o módulo de Qzão, vezes o módulo de Qzinho sobre o quadrado da distância, olha só, meninos, meninas, onde a distância é menor, a força é maior. Onde a distância é menor, a força é maior. Mas veja então, a distância, olha só, para a atração é menor do que a distância para a repulsão. Então a atração nesse caso é maior do que a repulsão. E é por isso que o corpo neutro sempre atrai o corpo, aliás, o corpo neutro sempre atrai o corpo eletrizado, seja ele negativamente ou positivamente carregado. É isso aí, gente. Essa é a primeira parte da nossa aula de eletrostática. Foi um prazer estar com vocês e não esqueça de visitar o nosso site www.ulb.org.br. Até a próxima!